Por décadas, a Colômbia foi conhecida como a terra do café mais famoso do mundo, do ritmo acelerado da salsa e, claro, do nome que estampou manchetes internacionais: Pablo Escobar. Mas engana-se quem acha que o país se resume a isso. Você sabia que na Colômbia é comum crianças começarem o dia tomando café puro antes mesmo de ir para a escola? Já ouviu falar que por lá existe um esporte tradicional que envolve explosões de verdade? E se eu te dissesse que, escondido entre montanhas e florestas, tem um rio que muda de cor naturalmente, como se fosse mágico? Pois é. A Colômbia vai muito além dos estereótipos. Hoje, o Belo Mundo te leva para um passeio por lugares, histórias e costumes que você provavelmente nunca imaginou que existissem, todos reunidos num dos países mais surpreendentes da América Latina. Número 1. O país. A Colômbia não tem uma cara só. Tem várias. Você sai de uma cidade com frio de casaco e 2 horas depois já está suando no calor do litoral. O país parece que foi montado com pedaços de lugares diferentes. Tem serra gelada, floresta fechada, praia quente, deserto rachado e tudo mais que couber no meio. E isso não é força de expressão. É real. O norte é seco, com areia batida e vento forte. O sul é umidade pura, com árvores tão densas que mal entra luz. No centro, as montanhas apertam tudo. É onde ficam as cidades grandes, a vida corrida, o café forte subindo das lavouras. Em Bogotá, o ar é mais fino, o trânsito é barulhento e a cidade vive num ritmo meio cinza, meio acelerado. Medellín, ao contrário, é aberta, mais leve, mais ágil. Já Cartagena é calor com suor escorrendo pela pele, com gente vendendo coisas na rua o tempo todo e música saindo de algum canto que você não sabe exatamente qual. Mas isso é só o começo. Número 2. Lugares. Vamos começar com o que talvez seja o lugar mais inacreditável do país: o Caño Cristales. Chamado de Rio das 5 Cores, ele parece ter sido desenhado à mão. Durante alguns meses do ano, uma planta que só cresce ali deixa o fundo completamente vermelho. A água é tão limpa que quase desaparece. Com os musgos verdes, a areia amarela, as pedras escuras e a luz batendo por cima, o efeito é absurdo. Não é um passeio fácil. Tem trilha longa, sol forte e número de visitantes limitado. Mesmo assim, quem vai não esquece. E se um rio já consegue impressionar desse jeito, o mar também tem seu espetáculo próprio. Em San Andrés, a água se divide em faixas visíveis do alto. São 7 tons de azul, do turquesa mais raso ao azul marinho profundo. O Recife, a luz e a variação do fundo criam esse degradê natural que batizou o lugar de mar de 7 cores. Fora isso, a ilha tem sotaque afro-caribenho, comida com coco e pimenta, e uma calma que parece ignorar o relógio. É um pedaço à parte dentro do mesmo país. Outro lugar que não pode ficar de fora é a Cachoeira de La Chorrera, a mais alta da Colômbia. São quase 600 metros de queda, escondida no meio da mata úmida. A trilha até lá é puxada. Barro, subida, raízes no caminho. Mas a chegada recompensa. Do outro lado, a Cachoeira Tequendama impressiona de um jeito diferente. Ela despenca de um penhasco cercada de neblina, e bem ao lado dela fica um prédio antigo com fama de assombrado. É o Hotel del Salto, um casarão dos anos 20 construído para abrigar turistas ricos que vinham admirar a vista da cachoeira. Só que com o tempo o rio se poluiu, os visitantes sumiram e o hotel foi abandonado. Dizem que virou ponto onde muitas pessoas foram tirar a própria vida. O prédio ficou décadas fechado, acumulando histórias sombrias até ser transformado em museu. Mas basta olhar para ele, colado na beira do penhasco, para sentir que a energia pesada continua ali. Agora muda tudo, do verde para o vermelho, do úmido para o seco. No deserto de Tatacoa, o chão é rachado, a terra é vermelha ou cinza, e o calor passa fácil dos 40 graus. Nada de dunas bonitinhas,
Aqui o solo parece esculpido à força pela chuva e pelo vento. Mas é de noite que o lugar mostra seu valor. O céu fica limpo, escuro, cheio de estrelas, e há até um observatório astronômico para ver tudo com calma. Não faltam relatos de luzes estranhas cortando o céu, placas falando de OVNIs e um silêncio que faz tudo parecer fora do planeta. No meio do nada, uma piscina pública aparece como um oásis. Você mergulha e depois deita para secar em silêncio total, cercado por pedra e poeira. Mas não é tudo. Nos Andes centrais, há vulcões ativos. Nas planícies alagadas, vivem anacondas, capivaras e tamanduás. A Amazônia colombiana segue intacta em muitos pontos, guardando espécies que não existem em nenhum outro lugar. E no céu, acontece um dos fenômenos mais curiosos do continente: o relâmpago do Catatumbo, uma tempestade elétrica que se repete quase toda noite perto da fronteira com a Venezuela. Mas se a natureza chama a atenção, espere até conhecer a história. Número 3. História. Muito antes de ser lembrada por novelas, café ou música, a Colômbia foi marcada por guerras civis, colonização violenta e décadas de instabilidade. A história começa antes do nome existir. Povos indígenas como os Chibchas já conheciam o ouro, a astronomia e a agricultura muito antes dos espanhóis colocarem os pés ali, no século XVI. A colonização veio com espada e cruz. Em 1538, os espanhóis fundaram Santa Fé de Bogotá, e o território virou parte do vice-reinado de Nova Granada. A independência só veio 3 séculos depois, em 1819, com Simón Bolívar à frente da luta. Mas mesmo livre, o país seguiria instável. Em 1903, perdeu o que hoje é o Panamá. Nos anos 40 e 50, entrou em colapso com La Violência, uma guerra civil que espalhou o medo por todo o país. Só que nenhum episódio da história colombiana teve tanto peso internacional quanto o que viria nos anos 80. Foi nessa década que o mundo inteiro aprendeu um nome: Pablo Escobar. Número 4. Pablo Escobar. Escobar virou sinônimo de poder, violência e impunidade. Ele controlava mais de 80% do pó que chegava aos Estados Unidos. Estava entre os homens mais ricos do planeta. Tinha influência no Congresso colombiano, apoio de parte da população e comprava aliados com o que ele chamava de prata ou chumbo, que significa dinheiro ou bala. Mas com o tempo, o cerco fechou. Ele virou o homem mais procurado do mundo. A caçada envolveu a DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, forças especiais colombianas, cartéis rivais e agentes infiltrados. E não foi fácil a caçada. Ele sabia como passar despercebido e despistar. Sempre mudava de esconderijo, vivia em casas simples, só usava rádio para se comunicar. Até que, em 1993, rastrearam uma ligação e invadiram o esconderijo. Ele tentou fugir pelos telhados, mas acabou sendo morto. A cena virou manchete global. E o país, dividido. 25 mil pessoas foram ao enterro. Parte chorava. Parte só queria ver de perto o fim de uma era. Escobar era visto por muitos como bandido, por outros como benfeitor. Antes de morrer, ele já tinha virado uma figura mítica, não só pela violência, mas pelos absurdos. Na Hacienda Nápoles, sua fazenda, mandou construir um zoológico com girafas, rinocerontes e hipopótamos africanos. 4 escaparam e se reproduziram. Hoje, cerca de 160 hipopótamos selvagens vivem livres nos rios da Colômbia, a maior população do mundo fora da África. Na mesma fazenda havia pista de pouso, circuito de Fórmula 1, boate subterrânea. Escobar trocava flores frescas todo dia em sua cobertura. Chegava a gastar quase $3.000 só com fogos de artifício na virada do ano. Ao mesmo tempo, construía casas populares em Medellín.
criou um bairro com mais de 400 moradias, que até hoje leva seu nome. A própria cidade virou rota turística. Tem túmulo, casa antiga, mural, bairro e tudo atrai visitantes. Escobar foi chamado de Robin Hood por uns, de demônio por outros. Mas ninguém discorda de uma coisa: ele virou parte da história da Colômbia. Número 5. População, cotidiano e curiosidades. A Colômbia tem hoje cerca de 52 milhões de habitantes. E como era de se esperar num país tão diverso, o dia a dia também é cheio de contrastes, costumes e jeitos muito próprios de viver. Vamos começar por um hábito que atravessa gerações: o café. Aqui, o café não é só um produto nacional, é quase um membro da família. Crianças crescem tomando o tintico, um café bem fraco, adoçado, servido em xícara pequena. Para os mais novos, é comum vir misturado com leite. E ninguém vê problema nisso. Outra característica marcante é a cortesia extrema na fala. Até na hora de pedir um café, o jeito colombiano é diferente. Em vez de soltar um direto "me dá um café", eles usam "regala-me um café", que, na tradução literal, seria algo como "me presenteie com um café". É o jeito deles de suavizar o pedido. Soa mais leve, mais gentil. E essa forma de falar se estende para tudo. Os colombianos têm verdadeira aversão a dizer não de forma direta. Preferem contornar. Um "vou ver mais tarde" pode ser um não disfarçado. Um "vamos combinar" já quer dizer "não vai rolar". Essa delicadeza aparece em outra expressão típica: "que pena contigo", que traduzindo é algo como "que pena para você". Pode ser por esbarrar em alguém, interromper uma frase ou até pedir licença. O pena ali não é dor, é delicadeza. Um pedido de desculpa antecipado. E eles usam o tempo todo. No começo pode parecer exagero, mas com o tempo você entende. É só o jeito deles de tornar a convivência mais leve, mais suave, mais humana. E quando se fala em superstições, o país inteiro vira palco de rituais simbólicos. Número 6. Superstições. Se tem uma coisa que colombiano leva a sério, é o ritual de fim de ano. Quando chega 31 de dezembro, o país inteiro se enche de simpatias. Uns comem 12 uvas, uma para cada mês do ano, fazendo pedido em silêncio. Outros dão uma volta no quarteirão com uma mala vazia para atrair viagem. E quase todo mundo bota fogo num boneco chamado Año Viejo, feito com roupas velhas, jornal, papel, até pólvora. O boneco representa tudo que deu errado no ano que passou. Na virada, vai para a fogueira, explodindo junto com os problemas. É a forma colombiana de virar a página. Mas nenhum costume é tão simbólico quanto a roupa íntima amarela. Cueca, calcinha, sutiã, desde que seja novo e amarelo, tá valendo. A cor representa dinheiro, sorte, prosperidade. Em outros países, principalmente da América do Sul, há quem use vermelho para o amor, branco para a paz, verde para a esperança. Mas na Colômbia não tem variação, é amarelo ou nada. O costume ganhou força nos anos 80 e virou febre nacional. A cada fim de ano, pilhas de roupas íntimas amarelas tomam conta do comércio. E mesmo quem não acredita, entra na brincadeira. Porque ninguém quer arriscar começar o ano do lado errado da sorte. Mas os rituais não se limitam à virada. Em muitas regiões, o ovo é usado como varredura espiritual. Passa-se um ovo fresco pelo corpo para tirar más energias, depois quebra-se num copo d'água, onde se lê o formato da clara. Banhos com ervas, velas coloridas e limpezas com carvão também fazem parte do repertório popular. Tem gente que não começa uma viagem sem dar 3 voltas na mala pela sala. Tem quem evite varrer a casa à noite com medo de afastar a sorte. São práticas antigas, que misturam catolicismo, saber popular e até elementos indígenas. Mas não são só as superstições. Quando se trata de festa, a Colômbia dá um show à parte. Número 7. Festas.
Carnaval, para muita gente, é sinônimo de Brasil. Seja nos desfiles de São Paulo e Rio, ou nas ruas tomadas pelo frevo e maracatu no Nordeste, a imagem mais comum é a do brasileiro fantasiado, dançando sob o sol ao som de bateria. Mas a Colômbia tem o seu próprio jeito de fazer carnaval, e ele não fica devendo em nada. O Carnaval de Barranquilla, no Caribe colombiano, é uma explosão de rua que dura 4 dias e para a cidade inteira. Ele acontece sempre antes da Quaresma, como os carnavais tradicionais da América Latina, mas com uma identidade própria. Um dos momentos mais importantes é a Batalha de Flores, desfile criado em 1903, onde carros alegóricos atravessam avenidas enquanto dançarinos, foliões e rainhas jogam flores para o público. Entre os personagens mais esperados está a Marimonda, figura cômica com roupa folgada, gravata larga e uma máscara com nariz pendurado. Ela surgiu no século XIX como sátira a políticos arrogantes e hoje virou símbolo da festa. Enquanto Barranquilla ferve no Caribe, lá nas montanhas do sul, em Pasto, acontece o Carnaval de Negros e Blancos. É uma celebração que mistura festa, memória e crítica social. Por 2 dias, as pessoas se pintam, primeiro de preto, depois de branco. A origem está na época da escravidão, quando os negros ganhavam um dia de liberdade no dia 5 de janeiro. Para marcar esse momento, se pintavam de branco como sinal de igualdade. No dia seguinte, os brancos retribuíam, pintando-se de negro em solidariedade. Hoje, a tradição virou um ritual coletivo. Já no interior de Caldas, uma figura inusitada comanda a festa, o diabo. No Carnaval de Rio Súcio, que só acontece em anos pares, o anfitrião é um demônio de rosto sorridente, que simboliza a reconciliação de 2 povoados rivais. Ao invés de assustar, o diabo lidera desfiles, provocações e festas. É o caos organizado como forma de celebrar a união. No lado pacífico da Colômbia, a festa é outra. Em Quibdó, capital do departamento de Chocó, acontecem as fiestas de San Pacho. É uma mistura de procissão religiosa com festa afro-colombiana. As ruas viram passarela de fé e cultura. Andores com imagens católicas desfilam ao lado de blocos percussivos, roupas coloridas e danças herdadas dos povos africanos. É uma das celebrações mais marcantes da identidade negra no país. E quando dezembro chega, o tom muda. No dia 7, os colombianos celebram a Noche de las Velitas, uma noite em que todas as famílias acendem velas nas portas de casa para marcar o início das festas de Natal. A tradição é simples. Cada vela representa um desejo, uma bênção ou uma lembrança. As ruas ficam cobertas de luz, e o clima natalino se espalha por todo o canto. Na Colômbia, a festa está sempre ligada à identidade. Cada região tem seu ritmo, sua história, sua forma de ocupar a rua. Pode ser com tinta na cara, com flores, com demônio ou com luz de vela. Mas o que nunca falta é gente dançando, cantando e vivendo a cultura na pele. Número 8. Lendas e folclore. Por trás da alegria das ruas e da gentileza cotidiana, existe um outro lado da Colômbia. Um lado sombrio, misterioso, onde seres fantásticos rondam florestas, rios e montanhas. São figuras do folclore popular, passadas de geração em geração, que ainda hoje fazem muita gente evitar certas trilhas ao cair da tarde. Nas selvas úmidas do Pacífico, quem mete medo de verdade é La Tunda. Ela não tem forma definida. Aparece com o rosto de alguém da família, uma mãe, uma tia, uma irmã. É assim que engana suas vítimas, geralmente homens infiéis ou crianças que desobedecem. Depois que leva para dentro do mato, serve camarões encantados que hipnotizam, e ali ela os mantém presos num feitiço chamado entundamiento. Dizem que ela manca, porque um dos pés é um pilão de madeira escondido sob a saia, e que seu cheiro podre denuncia sua presença. Quem desaparece na mata sem explicação? Foi a tunda que tundeou. Já nas montanhas, o nome temido é Madremonte.
a guardiã da floresta. Enorme, com olhos brilhantes e o corpo coberto de musgo e folhas, ela castiga quem invade o mato sem respeito. Lenhadores gananciosos, fazendeiros que secam rios, todos podem ser punidos com neblinas, enchentes ou ventanias. Camponeses antigos deixavam tabaco para acalmá-la. Dizem que ela adora um bom charuto. E até hoje, se uma lavoura é destruída por uma chuva inesperada, a culpa vai para ela. Nos rios, quem domina é El Mohan, um homem cabeludo, barbudo, que vive à beira d'água, fumando tabaco e assobiando à noite. É conhecido por bagunçar redes de pesca, virar barcos e até seduzir mulheres. Pescadores rezam antes de entrar no rio e jamais pegam mais peixe do que precisam. Se um barco vira de repente, ninguém duvida. Foi o Mohan que se irritou. E isso é só o começo. Tem a Patassola, espírito de uma mulher de uma perna só, que geme na mata em busca de vingança. Tem a Lorona, fantasma de uma mãe que chora pelos filhos mortos e cuja aparição anuncia desgraça. Tem também a Candileja, uma avó cruel que se transformou numa bola de fogo vagando pelos campos. E tem até o Polo Maligno, um galo demoníaco que atrai caçadores imprudentes para a morte dentro da mata. Quase todas essas histórias têm algo em comum. Um aviso: respeite a natureza. Seja fiel. Não rompa os limites. Número 9. Esportes peculiares. Na hora do lazer, a Colômbia também mostra sua originalidade. Futebol é paixão nacional, claro. Mas o esporte oficialmente reconhecido como nacional não tem nada de chuteira, bola ou gol. Tem barulho de explosão. O nome é tejo e é uma mistura improvável de bocha, tiro ao alvo e pólvora. Funciona assim: o jogador arremessa um disco metálico de mais de meio quilo, tentando acertar um alvo de argila a cerca de 20 metros de distância. Só que esse alvo contém pequenos envelopes com pólvora chamados mechas. Quando o disco acerta o alvo, a mecha explode com aquele som alto e seco. E quanto mais explosões, mais pontos. Explosão marca ponto e arranca risadas, gritos e comemorações. O jogo nasceu entre os povos indígenas chamados muiscas, séculos atrás, como forma de resolver disputas de maneira pacífica. Dizem até que guerreiros disputavam no tejo o direito de se casar com alguém da tribo vizinha. Hoje é o passatempo nacional jogado em vilarejos, bares e clubes urbanos, sempre com muita cerveja. Aliás, uma das regras não oficiais é clara: o time que perde paga a rodada. Mas o tejo não está sozinho. Em bares, o jogo da rana também faz sucesso. O desafio é acertar pequenas argolas na boca de um sapo de bronze. Simples, viciante e mais divertido depois de uns copos. No lado mais convencional, a Colômbia é potência no ciclismo. Subidas como o Alto de Letras, uma das mais difíceis do mundo, viraram destino de romarias de ciclistas amadores. Tudo por causa dos ídolos locais como Nairo Quintana e Egan Bernal, que conquistaram espaço no Tour de France e inspiraram uma geração inteira. E até nas excentricidades o país se destaca. No rugby subaquático, um esporte completamente fora do radar, a seleção feminina da Colômbia já foi campeã mundial. O rugby subaquático tem pouquíssimo a ver com o rugby tradicional. O que eles compartilham é só o espírito competitivo e o nome. Esse esporte diferente nasceu na década de 60, na Alemanha, dentro de clubes de mergulho. Era, na verdade, um exercício para melhorar a resistência e o condicionamento físico dos mergulhadores. Mas acabou virando competição oficial. Funciona assim: 2 equipes de 6 jogadores se enfrentam dentro de uma piscina funda, com óculos, nadadeiras e snorkel. O objetivo é pegar uma bola preenchida com solução salina para ela afundar e colocá-la dentro de uma espécie de cesto metálico posicionado no fundo da piscina, no lado oposto do time adversário. Só que tudo acontece debaixo d'água. Não dá para gritar, nem pedir tempo. É velocidade, fôlego e sincronia. Jogadores sobem e descem o tempo inteiro, passam a bola em 3 dimensões, e o jogo se transforma numa espécie de batalha silenciosa.
intensa e estratégica. Número 10. Gastronomia. Depois de tantas paisagens, trilhos, personagens e lendas, chegou a hora de encerrar nossa viagem pelo melhor jeito possível, pela comida. A Colômbia é um prato cheio, literalmente. Sua culinária reflete a diversidade do país, pratos fartos, ingredientes exóticos e combinações que, à primeira vista, podem parecer estranhas, mas conquistam. Um bom exemplo é o chocolate com queijo. Em Bogotá, é tradição mergulhar um pedaço de queijo branco no chocolate quente e esperar derreter. A mistura do doce com o salgado, embora inusitada, é venerada como lanche típico e patrimônio bogotano. Outro prato que impressiona é a bandeja paisa, um banquete de respeito. Numa só travessa vem arroz, feijão vermelho, carne moída, torresmo, linguiça, ovo frito, banana da terra madura, arepa de milho, abacate e molho de tomate com cebola. Era a comida dos camponeses da região de Antioquia, feita para aguentar o tranco de um dia inteiro nas montanhas. Hoje é símbolo nacional e um exagero delicioso. Mas a Colômbia também tem sabores bem exóticos. Em Santander, por exemplo, se comem as famosas hormigas culonas, formigas gigantes torradas com sal, crocantes, ricas em proteína e com fama de afrodisíacas. Dizem que eram oferecidas como dote em casamentos. Hoje são vendidas em saquinhos nos mercados, tipo pipoca local. E quando o assunto é fruta, a Colômbia dá um show. O país tem centenas de variedades tropicais. Uma das mais populares é o tomate de árbol, ou tamarilo. Ele parece uma ameixa alongada, de cor vermelha ou laranja, com sabor agridoce. O suco é feito batendo a polpa com água, açúcar e um pouco de limão. Fica refrescante entre o ácido do maracujá e o doce do caju. Outra bebida típica, vinda da costa do Caribe, é a limonada de coco. Uma mistura gelada de suco de limão, leite de coco, açúcar e bastante gelo. Parece um milkshake cítrico e cremoso, ideal para o calor. Para encerrar, o orgulho máximo, o café colombiano. Suave, aromático e equilibrado, é um dos mais respeitados do mundo. Em feiras, cafeterias e casas de família, ele é servido sempre fresco e passado na hora. E se alguém colocar um pedaço de queijo dentro da xícara, pode confiar. É tradição. E por hoje ficamos por aqui. Mas e aí? Qual dessas curiosidades sobre a Colômbia mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma dessas tradições, costumes ou lugares incríveis? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Belo Mundo para não perder nossos próximos conteúdos sobre curiosidades e destinos surpreendentes pelo mundo. Nos vemos no próximo vídeo.